Oi, gente, hoje a gente vai fazer um podcast sobre a raiva e a leishmaniose. A gente está aqui com a doutora Desirê, que vai falar pra gente mais sobre a doença. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês, poder ajudar de alguma forma, com os conhecimentos que a gente adquire, né, ao longo da carreira, porque é uma carreira que realmente a gente, na faculdade é uma coisa e na prática é outra, né? É muito assim, eu que mesmo já vi na prática, é bem diferente. Eu acho que você aprende mais fazendo na prática do que tanto na faculdade. Com né? certeza, vocês vão ter oportunidade. A gente vai começar falando sobre a raiva. A gente quer saber como que é a doença, né? A doença da raiva nos animais. Como que ela é contaminada, como que contamina eles. Onde é que ela surgiu? Uhum. Porque lá na Grécia, né, que veio essa história da raiva, não sei o quê. É a origem, né, a da origem, raiva. que veio falando que é coisa do capeta, não sei o quê. Daí depois foi descobrindo mais que é a raiva. Exato. Realmente é uma doença assim, muito antiga, né? Pelo que há descrições, assim, tem milênios, né? Mais de 4.000 anos que elas já foram descritas na mitologia grega, né? Depois na romana, porque existem os livros, né? Então, assim, pelo que eles descrevem sobre os sinais, né? Os sinais clínicos dos animais e das pessoas, falam que era um cão raivoso, porque na verdade essa doença surgiu através dos coiotes, dos cães selvagens, né, que a atacaram. Foi descrito nessa época na mitologia grega, romana e também no Egito também, né? Muitos e muitos anos atrás. Mas ela foi descrita, assim, a primeira vez que a gente sabe mesmo que era raiva foi em 1500 na França, que houve um surto. Então muitas pessoas morreram, tudo. Então, assim, é onde a gente sabe que começou, né? Mas a gente sabe que as descrições em livros dizendo que aquele cachorro de Ulisses, né, o Argos, era um cão raivoso. Então a gente pensa que isso pode já ser o vírus da raiva, né? Como de outras famílias também, da mesma família da raiva, que são descritas de muito antigamente, né? Então, assim, eles pegaram meio essas informações para saber a origem. E é igual você falou, antes era a doença do capeta, era isso, era aquilo. Mas hoje em dia a gente sabe que não, que é um vírus, né? E que acomete a maioria dos animais mamíferos, né? E animais domésticos e animais silvestres, né? Qual que é o animal que mais tem raiva? Olha, dentre os animais domésticos é o cão, sem dúvida, tá? Até porque a disseminação dele é muito fácil, porque ele tem o contato com o tutor e ele acaba mordendo o tutor e acaba passando. Existem outras formas de transmissão, não só da mordida, no caso, né? Porque no caso, o que passa a raiva? É a saliva. Então, assim, podem ser de várias formas. Pode ser através da arranhadura, da mordedura, da lambedura, né? E porque tem pessoas que acham que é só se o cão morder a pessoa. Não necessariamente. Se ele lamber, ele pode te passar através das mucosas. Por exemplo, a zoofilia é uma prática, né, que é pavorosa, mas ela também vai fazer a transmissão da raiva, né? Se o animal estiver infectado e uma pessoa tiver contato sexual com esse animal, ela vai pegar através da placenta, através do leite da mãe que ela passa pro filhote, através de carcaças, né, que a pessoa pode estar manuseando. Até o próprio médico veterinário tem que se proteger muito quando ele vai fazer o exame, a necrópsia no animal, né, tem que ter todo um aparato para mexer naquele animal, senão ele contrai, né. Então essas são as formas da transmissão da raiva, né, e também através das vias respiratórias, né, as vias aéreas, porque
ela pode estar em forma de aerossóis, né? Então, se a pessoa respira e vai para dentro do organismo, ela já é infectada automaticamente. Por isso que é aquelas máscaras quando vai na necrópsia de algum animal, né? Isso tudo para prevenir, né? Porque a gente está mais em contato, apesar da gente fazer o protocolo, né? Quando termina a faculdade e depois sempre está fazendo durante nossa carreira, mas a gente sabe que tudo existe o risco. Então, assim, devemos sempre estar com o sorológico da raiva em dia, né? Para a gente não se contaminar, caso a gente pegue algum animal que seja positivo. Tá. E aquela... Ai, que ódio. Esqueci o nome. Dos morcegos hematófagos. Ah, né? sim. Porque então vamos falar das variantes que existem. Na verdade, a raiva ela é uma doença de caráter mundial, né? Tem em todo mundo. E há descrições. Tem um lugar que tem, vamos dizer assim, tem um lugar que tem mais, tem outros lugares que ela foi erradicada, né? Existem alguns países que ela está disseminada, né? Porque eles não têm, vamos dizer assim, uma prevenção, eles não têm vacina. Então, isso vai depender também do país em questão, mas é uma doença assim, que é de notificação obrigatória. Você pegando um caso na clínica, você tem que avisar o estado, né, a zoonose, que existiu, né, o caso da raiva, para a gente ter estatísticas, né, e para ver se a doença está erradicada ou não, se precisa, porque tem doenças que você pode até parar de dar a vacina, né? Se não existir casos, né? Quando você tem 100% de que não está mais existindo a doença, de erradicação, então você pode parar com a doença, como existem alguns casos, né? Aqui no Brasil, da febre aftosa, no sul, que tem alguns lugares que já não são mais necessários fazer a vacinação. Mas a raiva, por enquanto, ela não foi erradicada praticamente em lugar nenhum do mundo. Que é lá no Agarran, né, quando eu fui lá fazer entrevista, lá eles falaram que faz muito tempo já que não tem um caso de raiva lá em humanos, né? O último que apareceu, acho que foi há 3 anos atrás. Não, o ano passado teve um caso de um menino Foi ano passado. que contraiu, acho que ele era do Guará, eu acho que um negócio Foi de assim. um gato, eu acho. Foi de um gato de rua que não era vacinado, né? Porque se o animal é vacinado, as chances dele pegar é muito menores. Existe, chance, existe. Até porque, né, eu queria até abordar esse tema. Às vezes o animal ele recebe a vacina, mas às vezes a vacina não foi acondicionada de uma forma viável e ela não faz efeito. Quantas doses de vacina o animais tem que tomar? A raiva você dá uma vez anualmente. Ah, Então, por exemplo, o filhote, a partir dos 3 meses ele já pode receber a vacina da raiva. Ele recebe uma e depois só o ano que vem, tá? Não precisa dar a segunda dose de reforço. A vacina da raiva é uma das vacinas mais eficazes que a gente tem, tá? Então, é uma tranquilidade, né? Porque a raiva é uma doença letal. Então, assim, se o animal passa, para nós a chance de morrer é quase 99,9%. A gente teve, eu não sei se você sabe, mas em humanos, você sabe quantas doses a gente tem que tomar? Na verdade, quem toma é só o médico veterinário, né? Só quem tá nessa área? Só quem é da área, tá? São 3 doses. E aí você faz o sorológico para ver se tá tudo ok. Se você tiver criado anticorpos contra a raiva, aí você não precisa tomar mais, senão você tem que desenvolver de novo o protocolo todo. Porque a gente teve uma amiga nossa, a Renata, ela foi pra uma visita no abrigo, né? Daí tinha um gato lá meio estranho, assim, aparentemente. Ela pegou esse gato, o gato arranhou ela bem aqui, ó. Daí ela teve que ir lá. E ele não estava vacinado? Então, não sabia, porque como era um abrigo muito grande, daí não tinha como o pessoal lá ter o controle se tinha ou não tinha, se tinha a vacina ou não. Daí ela foi lá, tem que fazer os testes e tudo mais. Mas ela não morreu, graças a Deus. Então não era, né? Não era raiva. Ela teve que tomar 4 doses da raiva. Porque normalmente a gente faz como?
na hora do ataque, a gente, lógico, encaminha a pessoa pro hospital, mas é aquela coisa, o animal fica em observação. Porque a raiva é uma doença muito rápida. Então, o animal que contrai a raiva, o período de incubação é de 2 a 7 dias, mas logo que começa os sinais clínicos, ele já começa a transmitir, né? E ele morre em até 10 dias. Né? Porque ela é uma doença assim que a replicação dela do vírus é muito rápido, né? E ela atinge, primeiro ela atinge o sistema nervoso parasimpático e depois ela vai para o sistema nervoso central. E aí que é uma coisa muito violenta. Então o que acontece? O animal ele tem dor, ele tem dor no corpo todo, na cabeça, ele tem paralisia, ele perde a musculatura da mandíbula, e ele perde, não é que o animal não come ou baba, é por causa dessa perda da musculatura que faz com que ele não consiga ingerir nada, nem água, e fica babando, né? Então, por isso que é isso. Nesses casos, assim, de raiva, quando os tutores e tal percebem, né, que ele tá começando a ter a raiva, avisam a zoonose, certo? E aí, nesse caso, a zoonose pode fazer eutanásia nele? Sim. Claro, Grande, né? Mas normalmente, como eu falei pra vocês, normalmente ele fica em observação para ver se ele realmente tem ou não a raiva e para ver os sinais clínicos porque existem uns estágios, né? E aí que a pessoa, né, capacitada para ver esse tipo de desenvolvimento da doença, que vai dizer a hora da eutanásia, né? E aí depois geralmente fazem necrópsia para confirmar o diagnóstico, que geralmente é confirmado através ou de sorologia, você pode fazer uma sorologia para raiva, ou pode fazer, ou faz normalmente a necrópsia, né? Porque no caso é 100% letal. Principalmente dos animais, porque, vamos dizer assim, a morte deles acontece muito rápido, né? E a do ser humano, às vezes, pode ser que salve. A gente já teve casos de pessoas que se salvaram, mas geralmente ficam com sequelas muito sérias em termos, assim, neurológicos. Então, às vezes, a pessoa para de andar, ela fica numa cadeira de roda, né? Ela fica paraplégica, ela fica meia senil, mesmo nova. Ela fica assim, porque... Atinge o sistema nervoso central. Isso, então ela fica desnorteada, né? O animal também, o animal ele tem assim, durante a doença, né? Os dias, os estágios, ele tem a aguda, né? E assim, o animal ele leva uma queda muito brusca e muito rápida devido à raiva. Então é muito fácil de se diagnosticar a raiva. Porque, vamos dizer assim, os sinais clínicos não são habituais, né? E como todo mundo vacina os animais contra a raiva, então a probabilidade, porque as pessoas têm muito medo, a probabilidade de infecção é menor, né? Isso que é bom. Saúde. Respira. Engasguei. Ele pode ter alteração de comportamento, ele pode ter incoordenação motora, né? Depressão, anorexia, são várias coisas que Pode desencadear. os sinais clínicos da raiva. Ele também pode ficar meio, desnorteado e começar a sair de casa, ir pra outro lugar. Sim, tanto que a gente tem descrições na literatura que tem animais que saem pela rua e saem mordendo todo mundo, por isso que fala a doença do cão raivoso, porque eles ficam desnorteados mesmo, eles perdem a noção. Isso, e aí por isso que a transmissão e a disseminação. Eu fico imaginando como seria a raiva em vacas. Ué, mas é raivosa também. Isso, a de vacas, a única coisa é que assim, é diferente, a contaminação não é tão rápida, demora um tempo maior, tá? O período de incubação
E ela não tem, vamos dizer assim, não é violência, essa agressividade dos animais, o cachorro e o gato. Ela não fica raivosa, ela fica, o da raiva e do equino, eles são mais paralisados, eles ficam mais com paralisia, né? E aí que a gente fica na dúvida se é a raiva ou se é o botulismo, né? Porque eles têm uma tendência mais a ter essa paralisia, mais esse sinal clínico, mais do que o cachorro, que ele já vai pra... Eu achei que eles ficavam, tipo, raivosos mesmo, agressivos. Não, eles ficam, por quê? Porque a raiva, ela é meio desnorteadora. Ai, gente, ficar igual um zumbi, assim, sair correndo pra morder os outros. Só que eles não ficam tão violentos quanto os animais domésticos. Eles ficam mais assim, vamos dizer, os sinais vão mais da paralisia. Tanto que a vaca, ela fica deitada às vezes, né? Aí pode dar uma convulsão, pode dar alguns sinais neurológicos. Certo. Fica mais parada. Provavelmente, se ela ficar muito tempo parada, ela morre. Isso. E outra coisa. O cavalo também, por conta do... A ingestão de carne, leite e derivados também transmite a raiva, né? Vamos enfatizar isso também no trabalho, que é uma forma de transmissão. Se você tem num rebanho algum animal que tenha raiva e você come a carne, por exemplo, aquelas carnes meio sem crua, saber que ele tinha sem saber raiva. que ele tinha, você se infecta automaticamente, né, na ingestão. E os animais silvestres? Não, eu ia falar outra coisa, submarinos, aquáticos. Então, na verdade, como eu estava falando para vocês, né, anteriormente, não há relatos sobre, porque tem golfinhos, baleias que são mamíferos, não há relatos na literatura. Porém, eu acredito que não haja casos de raiva em animais subaquáticos, porque não existe como eles pegarem. Por exemplo, não houve um caso de um cachorro com raiva ir lá e morder uma baleia, ir lá e morder ou de alguma forma chegar, né, o vírus da raiva lá. Porém, é um assunto a se abordar, porque é uma coisa muito interessante, né? Porque já pensou se até eles podem pegar, ainda vai ficar pior, né? Porque é muito mais difícil. Imagina um tubarão pegando raiva, mas o tubarão já não é mamífero. O tubarão é peixe. Agora, por exemplo, o morcego. O morcego é um animal que ele transmite a raiva sem parar, só que ele é assintomático. Geralmente você não vê sintomas em morcegos, então esses morcegos que ficam nas cavernas, por quê? Eles criaram uma resistência, o próprio organismo dele criou uma imunidade que ele se infecta, mas ele não tem sinais. Então, assim, é muito difícil você sair catando morcego e fazendo um exame para ver qual que tem infecção ou qual que não. E também eles não recebem a vacina. Então, ele é um dos maiores transmissores dessa doença no mundo, é o morcego. Porque, além dele ser assintomático, ele não morre, ele não é vacinado e também não existe, assim, por exemplo, lá em casa mesmo, tem 3 morcegos morando lá na varanda. Já liguei para as zoonoses, já falei com várias pessoas competentes, nunca ninguém foi lá para retirar esses animais, então eu convivo com eles. Eu não sei se eles têm ou não têm. É um risco. Dá uma lapada com a vassoura assim, ó, né? Mas aí é capaz de ir alguém lá pra me prender, como maus tratos. Porque... Se a gente matar um morcego, ele que vai matar a gente. Né? Daí dá uma lapada assim, acaba só. Então o maior perigo é isso, porque existem umas variantes de morcegos, tanto hematóficos como frutíferos, né? Que já foram, vamos dizer assim, que já foram descobertas aqui no Brasil. Aqui no Brasil são 7 variantes, né? Então a variante 1 e 2 foi de cães, a 3 de morcego hematófago, a 4 e a 6 de morcego frutífero, e tem mais 2 variáveis que foi encontrada no cachorro do mato e no sagui de tufo branco, que são perigosíssimos. É que nem aqueles animais que ficam na floresta, lindos, tudo, mas a gente não sabe se eles têm. Então, ao ser mordido por um animal desse tipo, procurar
o hospital imediatamente, né? Que eles fazem o protocolo, porque você só faz o protocolo da raiva quando você é da área ou quando você foi atacado por um animal que pode ser suspeito de raiva. Por exemplo, o Bud a gente vacinou, então se ele me morder, ele não tem raiva. Então, eu não vou ficar com medo, mas se é um animal que você não sabe se tem ou se não tem, você tem que se dirigir, né, a um centro de saúde, uma UPA ou um hospital, para eles te darem a orientação de como agir. Lá na fazenda do meu namorado tem muito sagui lá. Sagui, tipo macaco em geral e tal. Lá costuma ter também muito porco do mato, né, que fala. Pode. Que não é javali, mas é tipo um javali, tipo um né? cateto, né? É um porco com uns dentão assim, não é? É um fio, um rabinho. É uma um carne rabinho. maravilhosa. Lá eles tipo, matam muito, né? Porque não sabe. Também porque eles são uma praga, né? Quando eu estudei, Não sabe muito. eu estudei no Rio Grande do Norte, lá em Mossoró. Comecei minha vida acadêmica lá na Exam, que hoje em dia é Universidade Federal de Semiárido. Quando eu estudei lá, eles faziam criação desse cateto, que é tipo um porco mais rústico, né? Isso, mais selvagem. E parece um javali, ele tem uns dentão, assim, tudo. Lá chama cateto, aqui eu não sei como chamaria. E eles fizeram estudo, e a carne dele tem um colesterol muito inferior à carne suína, né? Então, assim, eles sempre, e é uma delícia, eles sempre indicavam a gente utilizar essa carne, e eles queriam implantar isso na alimentação das pessoas, né? Para a saúde, né? Fugimos até um pouco do tema. E esses porcos do mato, eles também podem transmitir raiva? Pode Qualquer um transmitir. pode. Sim, mas tipo Qualquer. assim, porque tem alguns animais que têm mais facilidade, igual tem o morcego. O morcego que é o que mais leva o raiva. carro-chefe. Mas que mais ele tem mais facilidade porque ele é assintomático, entendeu? Porque ele não morre também. Por conta dessa doença, ele não morre. Sim, mas tipo assim, o porco do mato é um animal meio ele é selvagem, Isso. só que ele não é tão agressivo. O javali acho que é mais, né? É. Ele acaba sendo não muito agressivo. Tipo, ele consegue pegar. Consegue. Todos os animais. Olha, eu só não sei te dizer ao certo essa história aí dos subaquáticos, né? Se algum dia, alguma vez, eles conseguiram encontrar algum animal com raiva. E os animais de sangue frio. Agora, os de sangue quente, todos eles, gambá, aqueles marsupiais, o saruê, que a gente tem aqui muito aqui no Brasil, todos eles contraem a raiva. Animais de sangue frio seria quais? Por exemplo, lagartixa, cobra, sapo, né? E aí esses aí já ficam fora, mas os de sangue quente, a maioria tem predisposição. Qual seria essa diferença? Não sei se é no gene, alguma coisa assim, que os animais de sangue frio não pegam? Olha, pelo que eu estudei em relação à raiva, é devido à replicação, tá? É devido ao vírus, né? A forma do vírus, que ele é de RNA, ele é envelopado. Então, assim, para esses animais, eles conseguiram se replicar. Nos outros, não. Eu não tenho um estudo, assim, muito profundo em relação a isso, porque a partir do momento que falaram para mim, lagartixa e tal, não pega, eu nem me preocupei com eles mais. Eu já mais estudei essa parte de como eu poderia ajudar os animais que pegam, né, a sair dessa doença. A forma mais eficaz, sem dúvida, é a vacina, né? E não ter contato com outros animais. Quanto menos contato, melhor. Porque assim, eu aqui, como médica veterinária, assim, claro que a gente sabe que é uma zoonose e que é muito importante, né, que a gente erradique essa transmissão aos humanos por ser uma doença letal, né, diferente da leishmaniose, por exemplo, que não é letal para humanos, mas a raiva é uma doença que tem que ser erradicada 100%, né? E no Brasil, a vacina começou a ser manuseada, porque antes exportavam do Chile. Em 1950, começaram a vacinar nossos animais aqui através do Chile. Mas em 1973,
começaram algumas vacinas, né? E aí depois de 77 mesmo que o programa foi instalado de imunização contra o vírus da raiva aqui no Brasil. Ou seja, não tem muito tempo. É. Não é muito tempo mesmo, não. É 1977. Meu avô é mais antigo. Verdade. Vai. E hoje em dia também já não tem tantos casos, né? No Brasil, de Quem- pessoas de raiva. Quem foi o primeiro, assim, a primeira pessoa que começou a falar sobre micro-organismos e estudar e tudo, e acabou chegando nos vírus, foi Louis Pasteur, e ele que foi quem descobriu mesmo a raiva e a vacina. Tá? Uma pessoa muito importante na nossa área, convém dar uma lidinha sobre ele e tudo, porque é bem interessante a história dele, de como ele desenvolveu a medicina e a veterinária, assim, consequentemente a veterinária, né? E as doenças, né? Como ele ajudou. Mas sem a veterinária, a medicina não seria nada. Não, É verdade. não seria nada. E como que as pessoas podem prevenir que os animais delas, tipo, peguem a raiva? Só vacina. Só a vacina. Não tem outra maneira, né? Não existe. É a vacina, por isso que até existe campanhas, né, do governo, né, se bem que assim, que eu não sou uma pessoa assim que sou muito a favor, né, desse tipo de vacina. Por quê? Porque a gente não sabe como ela está sendo acondicionada. É um órgão do governo, é a zoonoses, é tudo, porém, eles não têm uma assinatura ali de um responsável técnico nem de um médico veterinário. Então, assim, o que me preocupa é essas vacinas que ficam ali o dia inteiro no sol, a gente não sabe até que ponto estão numa temperatura. O que faz perder a eficácia da vacina é exatamente a variação de temperatura. Então, por exemplo, se esquece naquele isopor, esquece aberto, ficou numa temperatura um pouco mais alta, perde a eficácia, então não adianta vacinar. E outras maiores reações da vacina contra a raiva sempre foram vacinas de campanha que chegam pra gente na clínica. Nunca aconteceu, por exemplo, de eu vacinar um cachorrinho, né, o Bud, por exemplo. Com a vacina importada, uma vacina não só importada que é boa, porque a gente tem umas nacionais também muito boas, mas sempre é vacina do governo. Então eu penso que é o acondicionamento, só pode, porque a vacina é uma vacina boa, a do governo. Mas se não é bem acondicionada, ela não tem, vamos dizer, Muito não tem a eficácia desejável, né? O seu Beto tava fazendo a campanha da raiva. Daí eu levei os dois no meu lá, mas tava tudo bonitinho lá, guardado no isopor. E o mais importante é vocês, como médico veterinário, é sempre estar orientando o tutor por que vocês vacinam os animais. Não é só falar, tem a vacina, não. E por quê? É a vacina da raiva, é a V10, é a giardia, é a de doenças respiratórias, né? Que eu ia falar o nome da marca, mas não vou falar, que existem vários laboratórios, né? Mas, então, assim, vocês falarem por que vocês estão vacinando os animais. Não é só simplesmente vacinar. Explicar para o tutor, porque o tutor, às vezes, não sabe. Pensa que a única vacina que existe no mercado é da raiva. Eles não conhecem outras. Então, assim, eu acho de suma importância a orientação do veterinário. A gente que orienta de como o tutor deve criar o seu animal, né? O mais saudável possível. Eu mesmo levei o meu cachorro lá pra tomar vacina de giardia, né? Nem sabia que tinha que tomar. Meu cachorro nunca tinha tomado na vida. Eu costumo orientar, até tem gente que fala, mas você fala demais. Falo, porque é na orientação que o animal acaba tendo um bem-estar maior e uma saúde melhor e uma vida longa, né? Então, assim, existem vários outros temas que eu gostaria de abordar aqui, mas um tema que eu sempre abordo muito na clínica é sobre a castração, é sobre como prevenir doenças. Eu sou de uma medicina muito preventiva, né? Então, que tem tudo a ver com o tema, porque a raiva, a única forma de se prevenir realmente é vacinando seu animalzinho.
né? É um ato de amor, vamos dizer O assim. meu tomou o dobro de todas as vacinas, dobrou. Que ele veio pra gente com as vacinas nacionais. Só que não deu muito efeito assim. Ele teve que dar de novo, só que as internacionais. Que é uma grande besteira, porque as vacinas nacionais, elas têm tanta eficácia quanto as Pois é, internacionais. só que a médica disse que não tinha. Porém, porque tem alguns veterinários que querem vender. Porém, o que acontece? O problema é o acondicionamento. Por exemplo, se há uma vacina brasileira, né, mas que é um médico veterinário que está ministrando, não tem problema nenhum. Porque está acondicionando. Exato. Agora, se é nessas casas agropecuárias aí, que às vezes os tutores chegam lá na clínica com a carteirinha de vacinação e sem a assinatura de um médico veterinário, para mim não vale nada. Ele pode ter sido vacinado, mas não vale. Por quê? Porque não tinha um profissional ali atestando que a vacina realmente era uma vacina que vai imunizar seu animal. Então, não é porque a vacina é importada ou brasileira. Até porque, gente, estamos saindo um pouco do tema, mas é uma coisa interessante de se falar para vocês que são estudantes. É uma coisa a se pensar. A vacina, geralmente, ela é feita para cepas do local onde você está produzindo a vacina, para combater essas cepas, né? Então, por exemplo, a V10, ela vai combater as cepas do Brasil, a vacina brasileira. Sei lá qual, que eu não vou citar nomes, está lá nos Estados Unidos sendo feita. Ela vai imunizar o animal para cepas de lá. Por que eu vou dar para um animal meu uma vacina que é das cepas de lá? Vocês compreendem a minha posição? Então, o fato de vocês darem uma vacina brasileira não é que não vai imunizar. É que, às vezes, o acondicionamento naquela casa agropecuária não era tão bom. Mas, por exemplo, a da raiva, eu dou de laboratório nacional. Para que eu vou dar de laboratório internacional? Entendeu? Se a gente tem laboratório aqui no Brasil que produz a vacina, eu vou bater palma e vou engrandecer o meu país, não as coisas importadas. Aproveitando que a gente já está falando sobre a vacina, eu queria saber sobre a vacina da leishmaniose. Sim. Né, que ela foi suspensa pelo fato dela não ser muito eficaz. Exato. Eu queria que você falasse mais sobre Então, isso. é um tema assim que a gente ainda não está abordando muito. A única coisa que pode falar na clínica é que a gente não tem mais essa opção de vacinar um animal contra a leishmaniose, né? Por quê? Porque eles suspenderam as vacinas, então assim, a gente não sabe se há algum problema que está rolando dinheiro por debaixo disso, sabe? Mas é uma coisa que até chocou. Teve uns problemas com os lotes da leishmaniose, 2 lotes dessa vacina, que causaram algumas reações e algumas ineficácias e algumas reações em animais, e eles suspenderam. A princípio, só esses 2 lotes, e depois eles recolheram todos, e pelo que eu sei, eles não vão voltar a produzir. Mas tem vacinas da leishmaniose importadas ou não? Não, só tinha essa. Aqui no Brasil, a gente só importava essa. Eu nem sei se a Leishtec, agora eu falei marca, nem sei se a Leishtec também, mas não existe mais a vacina, então não estou fazendo propaganda. Nem sei se ela era importada, mas eu acho que ela é importada, né? Até pelo nome, Leishtec. Mas ela era produzida só por esse laboratório, era a única opção de vacina e aprovada pela Anvisa. As outras, se existem em outros lugares do mundo, não está chegando aqui no Brasil. Porque ela pode ser importada, mas ela pode ser produzida aqui também, né? Também tem isso. A leishmaniose é qualquer região, né, do mundo, assim. Sim, é outra. Todo mundo. Isso, é outra doença também que é endêmica, né? E é de distribuição mundial. Aqui no DF, né, aqui no Distrito Federal, tá tendo bastante caso de leishmaniose. Sim, aqui sim. Eu vi esses dias que morreram 16 pessoas com leishmaniose e tem bastante casos em animais. Sim. Aqui em Brasília é uma região muito endêmica. Brasília, Goiás, né? Que aqui não é só no quadradinho, não. E principalmente Lago Sul, Lago Norte, Planaltina, Sobradinho,
Para aquelas outras regiões eu não sei muito, que eu moro para cá, então eu fico mais ligada nessa parte, mas assim, é muito caso. Então, assim, qual é a única prevenção da leishmaniose? Hoje em dia, a colera. Hoje em dia não tem mais vacina. Não tem a vacina. Eu acabei de falar que não está suspensa. Então, ou seja, é a única forma. Como que a vacina a gente prevenia, né? A gente fazia o exame para ver se o animal não estava infectado, né? Com a leishmania, que é um protozoário, né? Que ele tem que estar infectado com o protozoário Leishmania chagas, e ele pica a fêmea, né? A fêmea do mosquito, que é o mosquito palha, birigui, tudo, né? Um flebotomínio. Ele faz a picada à fêmea, tá, gente? Sempre lembre disso. As fêmeas são mais poderosas, são mais bravas. Ela pica o animal e o animal ele entra nos macrófagos e rapidamente faz o repasse sanguíneo, a infecção, e rapidamente ele vai para todos os órgãos, principalmente os órgãos timo, baço, medula óssea, que são o sistema imunológico do animal, ele é afetado. O sistema nervoso também, né? Também, em alguns casos, mas aí já é quando a replicação do protozoário já está em alta, sabe? Você nunca vai ver vamos dizer assim, um sinal neurológico logo no começo da doença. Outra coisa que eu queria falar, a leishmaniose, o animal, ele pode ser infectado e ele não ter sinais clínicos. Ele pode ficar com, vamos dizer assim, com essa doença incubada de 3 meses até 7 anos. Porém, ele dissemina a doença. Ele vai disseminar a partir do momento que há essa infecção e os macrófagos, e ele atinge os macrófagos, ele vai disseminar a doença. Mesmo não tendo sinais. Aí, nesse caso, assim, a doença se manifestaria nele quando ele tiver essa imunidade baixa, né? Isso, não porque ele pode ser. Ele Pode ser assintomático o resto da vida, nunca ter a doença, mas disseminar a doença, como a gente teve nesse caso agora da Covid. Tinha muita gente que estava com o vírus, mas não tinha os sintomas, mas passava. Então, por isso que foi essa pandemia, né? A leishmaniose é a mesma coisa. Então, assim, ele não tem os sinais clínicos, porém ele está fazendo a disseminação. Por isso que aqui tem tanto, porque nem todo mundo usa aquela coleirinha, que hoje em dia é a única forma de você prevenir. Outra forma também de prevenir, claro, com repelentes em casa. Quanto menos mosquito tiver, melhor. Falando em mosquito, repelente. Outra coisa que eu sempre falo para os tutores, plantar citronela em casa, porque a citronela é um mato que repele, né? E pedir a Deus. Esse protozoário, ele acaba, tipo, pegando mais em lugares onde tem muito mato, né? Isso. Muita natureza, essas coisas. Porque é isso que eu ia abordar também. Além dos animais domésticos, também tem os animais silvestres. Então, eles pegam... também, né? Eles pegam lobo, ele pega coiote, raposa, cães, gato, homem, né? Porque gato também tem leishmaniose. Sim. É mais difícil a transmissão, né? Não sei porquê também, isso é uma pergunta que eu deixo para a próxima, mas eles podem sim. Isso foi o meu professor, quando eu fiz a faculdade de doenças parasitárias, que me falou, porque isso aí às vezes não está muito descrito nos livros, mas gato pode sim contrair. E qualquer animal, mais ou menos como a raiva, por exemplo, um gambá, geralmente são os canídeos, né? Mas pode acontecer. Entendi. E aí, tipo assim, aonde que o mosquito se contamina? Pra, tipo, picar outra pessoa? Onde que ele se infecta, Isso, né? Ele se infecta geralmente em matéria orgânica, em decomposição, e nas fezes secas dos animais. Então, assim, galera, por favor,
O animalzinho fez o cocô, já recolhe as fezes, porque se fica muito tempo, vocês podem ver que quando às vezes a gente vai catar uma fezes que já está mais seca, tudo, tem vários micro-organismos se desenvolvendo ali dentro. Então, assim, é uma forma de prevenção. Esses dias antes eu fui catar, né, do meu cachorro aqui, tinha um monte de larva dentro, o cocô já tava oco. Acontece. Mentira, que horror. Eu tava achando que ele tava com alguma coisa no palha. Aí pode ser o mosquito palha, que já tava se desenvolvendo ali. Ele tava tão, tipo, parecia que tava meio mole, sabe? Tipo, parecia recente. E aí, aí a hora que eu olhei, eu falei assim, gente, será que meu cachorro tá com alguma coisa? Sim. Algum verme no corpo, mas não era. Era algum mosquito. Devia ser mosca. Pode ser também. A larva da mosca é muito mas rápida. tinha muita larva. Tipo, uns 7 dias, assim, já... E assim, vamos falar sobre os sinais clínicos, né, da leishmaniose. Que geralmente é aquela coisa. Quando a gente estuda na faculdade, é passado um monte de coisa pra gente. Na clínica é diferente. O estudo, o que o animal pode ter de sinal clínico quando ele contrai e quando ele já apresenta, né? Ele já começa a apresentar. Não que esse sinal clínico venha todos eles juntos. Pode ter uma coisa e não ter outra, não necessariamente. A gente vai juntando. Pensa em vocês. Vocês também vão ser como se fossem investigadores particulares, né? Por quê? Porque o clínico geral, ele tem que fazer assim e tirando dúvidas, por isso que tem a anamnese, porque a gente tem que ir fazendo uma investigação particular ali, né, do policial, do caso. Por quê? Nem sempre o animal que está contraído com leishmaniose, eu vou falar sobre esses sinais clínicos, ele vai ter todos eles. Às vezes ele pode ter um, às vezes ele pode ter 2, às vezes ele pode ter 3, às vezes ele pode ter todos, às vezes ele pode não ter nenhum, como eu falei, assintomáticos, né? Mas o que geralmente é? A alopcia, né, que é a perda do pelo. Mas aí é onde vocês vão ver. Ele está perdendo pelo aonde? Qual o motivo dessa perda? Acho que quando eles perdem pelo, costuma ser na orelha, né? Tem alguns lugares específicos. Que aí é quando começa a formar a casca, tecido cicatrizado. O pelo ele vai ficando com a hiperqueratinização, então assim, é uma hiperqueratose, entendeu? Vai ficando com a pelagem meio esbranquiçada e quebradiça, assim, os pelos, né? Já não é um animal, você olha e você vê que já não é um animal saudável, tem descamação da pele, né? Você passa assim, confunde muito uma leishmaniose, o sinal de uma leishmaniose com o sinal de algumas afecções dermatológicas, por exemplo. Às vezes o animal tem um problema dermatológico, mas ele não está com leishmaniose, é só um sinal. Então você já fica, pode ser. Né? Vamos pesquisar, vamos continuar na investigação. Então, aí geralmente, o que ele vai apresentar? Emagrecimento, apatia, desânimo, falta de apetite, anemia. Ele pode apresentar hemorragia nasal. Geralmente ele fica com o tempo da doença, porque isso aí também depende da virulência, né? Da virulência não, porque não é vírus, né? Depende da patogenicidade da doença, porque assim, se o animal teve uma replicação muito grande dessa doença dentro do organismo dele, pode chegar a ter insuficiência renal, né? O rim para, o fígado também fica com sequelas. E é uma doença, como ela atinge os órgãos do sistema imunológico, ela fica com uma imunidade muito baixa. Então, assim, você não vai tratar o animal pela leishmaniose, você vai tratar os sinais que ele apresentar. Então, por exemplo, é problema de pele, você vai tratar a pele. Outra coisa que é muito, muito normal, o crescimento desordenado das unhas, eles ficam com as unhas grandes, muito rápido, por causa da queratina, porque ele tem uma
queratose, então, ou seja, a unha vai crescer muito, ele fica com conjuntivite. Com o tempo, ele vai apresentando em volta dos olhos uma descamação muito característica. No narizinho também, ele sempre tem um esfoladinho ali. Então, assim, você vê um animal que tem essas características, lógico que você não vai falar pro tutor, ele tem leishmaniose, você vai testar, mas você já fica com uma pulga atrás da orelha, você já vai querer saber se aquele animal pode ter ou não a leish. E ele fica com alguma sequela neurológica? Sim, principalmente no final, quando o animal já está muito fraco, muito doente. Porque aí é como eu tô te falando, vai pegando todos os sistemas. Ó, se ele pegou timo, se ele pegou timo, baço, medula óssea, tudo, então isso, no começo não, mas mais pro fim, pro meio e final da doença, né, que tem tutores que tratam a leishmaniose, né? Não fazem a eutanásia. E que dependendo do caso, dependendo do avanço da doença, eu sou super a favor. Porque hoje em dia eu acho que existe como você prevenir, né? Mas dependendo do caso, eu acho que a melhor opção é a eutanásia mesmo. E assim, os sinais vão se agravando e a imunidade. Então, por exemplo, se você pega um animal com leishmaniose, então você vai fazer o quê? Você vai tratar o sistema imunológico dele, você vai dar remédios, né, para ele se fortificar e não acabar vindo a óbito por outra doença, que a gente chama de doenças oportunistas, que se aproveitam do animal tá com uma imunidade baixa e se instalam, como por exemplo a ehrlichiose, é uma doença oportunista, né? Então assim, a leishmaniose, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então a gente pode estar dando para o animal alguns tipos de medicação, né? Que eles vão tentar matar o protozoário, né? Eles vão tentar fazer a morte ali do protozoário dentro do organismo do animal. Em alguns casos a gente tem uma resposta boa, tá? E depende, e aí vai depender disso tudo, vai depender de como foi a criação, desde o animal ali no berço até a idade que ele se encontra, né? Quanto mais bem tratado, o tipo de ração, se o animal foi vermifugado durante a vida dele toda, se ele não teve doenças, ele provavelmente vai ter uma imunidade melhor. Então isso vai depender também do organismo do animal, e cada animal tem um organismo. Então a gente nunca pode levar uma doença assim, tirando a raiva, que é 100% letal, a gente nunca vai chegar e falar assim, não vai dar certo, ou não, eu não faço tratamento. Por quê? Porque tudo é tratável. Porque a gente, na verdade, por exemplo, uma doença que nem a AIDS também, né? O HIV, ele não tem cura, mas ele pode sim você tratar e diminuir a carga viral dentro do paciente, e aí, nesse caso, ele não dissemina, né? Nesse ponto aí da carga viral, muita gente não sabe, mas animais que têm a leishmaniose, eles continuam com o protozoário no corpo e contaminando outros animais. Mesmo que muitas pessoas não sabem sobre esse mesmo assunto. que ele tenha pouco, né, vamos dizer assim, a carga Viral, parasitária, né, porque não é um vírus, é um parasita, a carga parasitária dele sendo baixa, mas mesmo assim ele está infectado e pode sim disseminar a doença. Aí vamos lá, como que é o diagnóstico? O diagnóstico, geralmente, a gente faz o sorológico, tá? Para mim é o mais indicado, pelo menos eu tenho tido mais respostas. Mas o teste rápido também não vou tirar a eficácia dele, porque esses dias mesmo eu peguei um animal infectado, ele já devia estar infectado há anos, porque tinha um outro animal que estava infectado e já morreu já faz anos, e ele era companheiro, amigo desse outro, então ele deve ter sido infectado na mesma época e ele carregou a leishmaniose durante 8 anos. Só quando o animal caiu, que ele ficou muito magro, muito debilitado, que o tutor chamou o veterinário, que no caso fui eu que atendi, e aí a gente fez um teste rápido. Deu positivo em 10 minutos. Sim.
que em alguns casos, como eu falei, a carga parasitária sendo muito baixa, pode ser que não dê no teste rápido. E aí a gente vai pro sorológico, que aí no sorológico não tem como, porque... No caso desse animal que você atendeu, ele tinha o parceiro dele e morreu. Então ele ficou 8 anos carregando a leishmaniose e apenas agora que ele resolveu testar o animal. Por quê? Se ele tivesse testado antes, talvez ele teria controlado a doença, ele não teria vindo a óbito da forma que ele veio. Mas ele, tipo, não mostrou nenhum sinal? Não, dizendo ele que foi só agora há pouco tempo. Mas o que eu indico? Tutores, tem um animal doente em casa? Faleceu ou não? Teste os outros. Veja se os outros têm. Não deixe o animal chegar nas últimas para levar na clínica, porque aí é muito mais difícil de salvar. Vamos dar qualidade de vida aos animais, porque você, mesmo com um animal doente, você pode dar um conforto para ele. Tem coisas que não tem jeito, que vai aparecer mesmo e a gente vai tentar dar um suporte para esse animal. Mas, às vezes, quando a doença é pega no começo, sim, você consegue dar uma qualidade de vida muito melhor. E até vamos dizer assim, até um corte ali, né? Não tem, por exemplo, o vírus não tem cura, mas você controla. Sim. Uma doença, por exemplo, vamos só sair um pouco do tema, uma doença que nem a erliquiose. Como que você pode controlar? Fazendo exames periódicos. O animal é infectado por um carrapato, tá? Quando ele é filhote, por exemplo. Ele é a mesma coisa da leishmaniose, ele só vai, a doença da erliquiose, ela também é um protozoário, ela só vai se instalar quando a imunidade do animal estiver baixa. Então, às vezes, o animal passa a vida inteira com erliquiose. E aí, quando ele já está mais velho, mais propenso, que também tem as probabilidades, né? É como na leishmaniose. Tanto o idoso quanto a criança tem a possibilidade de ser infectado com mais facilidade por causa da imunidade, né? Isso todas as doenças, né? Mas, por exemplo, a erliquiose, às vezes o animal passa a vida toda. Aí quando ele chega lá no fim da vida, quando ele tá velhinho, a imunidade já começa a não, né, sentir assim. Aí ele vai e cai de uma vez. E aí nem sempre dá para salvar, o animal vem a óbito devido à violência vamos dizer assim, da doença e também, principalmente porque ela atinge as plaquetas e as plaquetas descendo muito, o animal acaba vindo a óbito, né? Sim. Então assim, como que poderia prevenir? Fazendo exames de sangue periódicos, anuais, né? Pelo menos um por ano, um check-up no animalzinho. O animalzinho vai na clínica e faz um exame. Se a plaqueta dele já estiver baixa, já é um indicativo que tem alguma coisa errada. Sim. Aí você busca, né? Nem sempre você precisa confirmar um diagnóstico para estar passando uma doxiciclina. Às vezes você passa uma doxi só preventivamente, para o animal aumentar as plaquetas. Agora, a maioria dos tutores levam na clínica quando o animal já está nas últimas, precisando de transfusão e etc. Fica mais difícil para o nosso caso, né? Como médicos. Sim, porque aí acaba que o animal vai, dependendo do estágio, né, que já está doente, ele vai acabar morrendo. Então, tipo assim, eu também concordo que a gente tem que sempre estar olhando nos animais, vendo se ele não tem alguma coisa. Eu mesmo, meu cachorro, fico olhando ele toda hora. Tem vezes que eu invento até uma doença pra levar em veterinário. E aí, tipo assim, porque assim, acho que quem ama mesmo, tipo, ama muito seus animais, vão querer, tipo, que ele fique com a gente por muito tempo. E assim, acho que seu animal ter uma doença, eu acho que você tem que ficar muito de olho nele pra conseguir ver desde o começo. E não deixar que ele morra, tipo, você chegar e falar assim, nossa, ele tá muito mal, vou levar ele pro veterinário agora que ele tá, tipo, morrendo. Aí não adianta muito, é muito triste. Né? Você ir, tipo, empurrando com a barriga, ele sabe que o animal... Gente, olha só, o animal parou de comer, teve uma diarreia, vomitou, ficou um pouco apático ali, não quis brincar, qualquer movimento estranho que o animal tenha, leve no veterinário.
Vocês têm que orientar as pessoas em relação a isso, vocês como profissionais da área. Leve no veterinário. Por quê? Qualquer alteração é a mesma coisa da gente, é que a gente é um pouco vagabundo e tudo, e nem sempre vai ao médico. Sim. Mas o certo é isso. Você sentiu alguma coisa estranha, vá, porque pode ser várias coisas, pode ser N doenças. Então, assim, a forma de você e o diagnóstico, quanto antes você conseguir chegar num diagnóstico para o seu animal, é mais fácil de tratar. Sim. Isso qualquer doença, um câncer, uma doença virótica, qualquer tipo de doença. Quanto mais debilitado o animal estiver, mais difícil. Então, por exemplo, o que eu aconselho? Até para prevenir a leishmaniose, que o tutor, que já que não tem mais mesmo a vacina, o tutor leve o animal, vá, faça uma consulta, faça um exame de sangue. A coleirinha do representante. A coleirinha, isso é básico, né? Um animal não pode ficar. Só, claro, em alguns casos que quando tem mais de um animal em casa e aí um come a coleirinha da outra, e aí é arriscado intoxicar, e a gente até fala para pegar aquelas coleirinhas assim, que são um pouco mais largas e de repente grudar a coleirinha embaixo para não ficar visível para o outro não morder, né? Porque eles são terríveis, né? E a gente sabe disso. Então, o animal, assim, a gente tem que estar 24 horas por dia olhando as reações, olhando se eles têm algum comportamento diferente, porque o animal, ele fala com a gente através dos sinais, né? Que ele apresenta. Então, assim, eu costumo dizer que a medicina veterinária é muito mais complexa, muito mais difícil, né? Do que a medicina humana, porque quando a gente estuda veterinária, a gente estuda várias espécies. Então, todas as matérias que a gente faz na faculdade, você não está vendo só uma espécie, está vendo várias. Né? Fisiopatologia da reprodução, que é mais no final do curso. Você vê a fisiologia de uma reprodução de caninos, felinos, bovinos, equinos e suínos. Cada uma tem uma particularidade. Anatomia também. Exatamente. Cada uma tem uma particularidade. A diferença, Exato. Então, assim, quando você sai da faculdade, que você direciona o seu lado para pequenos, para grandes, ou vou ser inspetor no mercado, né? Tem várias áreas, graças a Deus tem lugar para todo mundo. Vou trabalhar no laboratório, né? Mas assim, você sendo da clínica médica, o seu papel sempre é orientar de como prevenir, né, o animal e sempre ensinar o tutor a ele tomar conta do animal em casa da melhor forma possível, porque o animal sendo bem cuidado, sendo prevenindo todas essas doenças que a gente falou, a probabilidade dele pegar uma doença é muito, né, muito menor. Não, falando sobre a leite, você acha que os animais, tipo assim, cachorros que moram em fazendas, essas coisas, conseguem pegam mais leishmaniose com facilidade do que os cachorros tipo de casa, de uma certa forma eu vou dizer que sim. Por quê? Porque eles estão mais em contato com a natureza, né? Então, assim, a leishmaniose, como ela também pega os animais silvestres, né? Então, consequentemente, se a gente está mais assim na fazenda, no meio rural, a probabilidade deles se infectarem também é maior, né? A mesma coisa com a raiva, né? Isso. Porque, por exemplo, o animal, às vezes ele é um animal de produção, ele tá lá paradinho, tudo comendo, e vem um morcego, né? Que esse negócio, quando eu era mais nova, né, que eu comecei a fazer veterinária, eles falavam que aqui no Brasil não existia morcego hematófago. É mentira. Porque aqui existe sim, inclusive no DF. Porque eu lembro quando eu fiz faculdade, eles tinham quando eu terminei, né? Eles tinham umas amostras de morcego mesmo, né? De morcegos hematófagos pegos aqui. Então, assim, o animal ali tá comendo, ou às vezes já tá até dormindo e o morcego vem e morde.
Então, assim, a O contaminação... hematófago seria o morcego vampiro. Isso, que chupa o sangue, né? E aí a gente tem os que eles falavam, a gente só tem aqui os que comem frutinhas, né? Não. Lá na quadra tem essa espécie. É verdade. Mas, Então, De assim, fruta? não, o hematófago. Ah, tá. Como é que é o nome? hematófago, Hematófago. que se alimenta de sangue. Então, tem lá na quadra. Que eu Pois já é. vi. É Então, enorme. mas se você vai Ai, que procurar... pavor de morcego, nossa. Esses dias entrou um lá em casa, menina. Ai, eu acho que ele entrou pela minha janela, né? Que eu falei pra vocês que eu moro meio rural ali, né? Uhum. E ele entrou pela minha janela e a porta estava fechada. Sabe o que eu fiz? Eu botei uma toalha, uma mantinha que eu tinha em cima da cama, assim, na cabeça. Fui pra debaixo da cama, assim, do lado da cama box, comecei a gritar meu filho, Miguel, me ajuda. Porque eu tenho pavor daquele bicho ficar sobrevoando aquilo. Já pensou em entrar nesse cabelo aqui? Não sai mais nunca. Falei, não, gente, socorro, socorro. Aí veio meus 2 filhos, né? Eu tenho 3, mas nessa hora veio 2 me auxiliar e tudo, porque até fala, né? Nossa, mas você é veterinário, tem medo. Gente, uma coisa tem nada a ver com outra. Eu tenho pavor de morcego, pavor de sapo, né? Agora, os animais domésticos já são minha vida, né? E eu me coloco à disposição todas as vezes que vocês precisarem tirar dúvidas, entendeu? Ao longo da faculdade de vocês. Se precisar, eu faço uma visita lá para tirar dúvidas. Seria legal, porque assim, lá na nossa faculdade, vou cortar essa parte, lá na nossa faculdade, tipo assim, a gente não tem muita palestra, a gente não tem nada, tipo, quando a gente tem as coisas lá é porque, tipo, os alunos levaram pra lá. E assim, eu acho muito legal, tipo, a gente consegue até ver lá. Pega um auditório lá pra você fazer uma palestra, contando áreas complementares e tal. Porque, tipo assim, para as pessoas que fazem veterinária mesmo saber mais sobre isso. Exato. Porque, assim, eu fiquei abismada com um professor de fisiologia que se formou numa faculdade de veterinária. Não sabia. Pós-graduado. Pós-graduado. Eu sou graduada, sou pós-graduada, melhor faculdade do mundo e não sei Tem isso. tanto, gente, por isso que eu falo, tem tanto nome ali, médico veterinário, doutor, mestre, não sei das quantas. E ele não saber que, tipo, a leishmaniose, ela continua transmitindo pra outros animais, Gente, mesmo não, depois de fazer o tratamento dela. Na realidade, o que acontece? São doenças que não existe um protocolo fechado. Você não pode falar, não, é assim, ele não transmite, ou ele transmite. Tem casos que ele pode não transmitir, e tem casos, e há casos que ele transmite. O mais certo é ele transmitir. Sim. Entendeu? Pode ser que é o que eu até citei, o Covid. O Covid, a pessoa era assintomática, ela não tinha os sintomas. Minha mãe, por exemplo, não tô sentindo nada, não senti nada. Mas ela estava transmitindo. Eu tive pneumonia grave. Não tive nenhum sintoma. Daí eu fui lá no hospital só porque eu tava com uma dor assim. Eles falaram, não, você vai pra UTI de imediato, porque seu pulmão tá completamente tomado, assim. E era pneumonia, não era Covid. Não, era pneumonia. E aí que é o problema, porque aí às vezes você chega no hospital sem a doença, mas já tem outra, né? E você acaba contraindo. Por isso que quando eu falo assim, né, quando eu comento pro pessoal deixar eu ir vacinar em domicílio, tudo, é por esse motivo. Por quê? Às vezes o animal tá saudável, ele vai na clínica tomar uma vacina, chega lá na clínica e contrai uma doença. É igual hospital. Então é preferível que venha em casa. E Eu veio, Mostrar lindão. Foi que ele já me deu uma mordida hoje. Ainda bem que ele é vacinado, hein, gente? Eu estou vacinado, né? Não. Ele não gostou. Nem vou querer brincar, né? Mas então é mais sobre isso, era sobre as doenças, né? E assim, a gente, vamos ver se o ano que vem, a gente conversar na faculdade pra vocês dar uma palestra, que eu acho que o pessoal vai gostar.
Muito, de você dando palestra, assim. Aí depois vocês veem um assunto, por exemplo, olha, eles querem que você fala sobre isso. Aí eu posso abordar vários, porque você vê que eu sou eclética, né? Começo a falar uma coisa, tô na outra, volto. Porque, na verdade, eu não tenho especialização, não sou especialista, não sou doutora, não sou mestre, não sou nada ainda. Mas eu tenho muito conhecimento. Então, nesse, assim, sem ser de esses nomes e tudo, mas na prática, eu tô na veterinária desde 95, então eu já vi muita coisa. E tem muita coisa também que, quando a gente estuda, fala que é assim. E aí quando a gente vai... Na prática é de outro jeito. Por exemplo, vou citar um exemplo que eu tô na minha vida. Eu acho que eu até te contei isso, não sei. Mas é porque eu falo tanto, né, que ela acaba até me perdendo com os tutores. O animal é castrado. Sim. Eu tenho 2 lá. O meu macho, um dos machos é castrado. Todos eles. Ele é castrado e ele é castrado. E eles cruzam. Eles fazem amor. Mas por... Prazer. Tem isso, Tem. cachorro? Claro que tem. Eu não sabia disso, não. Porque se ele é castrado, ele não tem mais os testículos. Eu castrei ele com 5 meses. E eles cruzam quando tem vontade. De vez em quando fica agarradinho lá e ela é menorzinha aqui. Que ele é grandão e ela é pequenininha assim. E ela grita. Fica grudado. Meu Deus, eu achei que fosse só pra reprodução. Quando na minha vida que eu ia saber que isso acontecia? É porque acho que o que acontece é tipo assim, mesmo tem como você castrar um animal, mas não tirar Os a... hormônios. Acho que é isso, né? Não. Você, na hora que você castra, você... Tipo assim, não é que ele não vai produzir mais hormônio nenhum. Mas acaba... Mas o hormônio sexual, por exemplo, ali os testículos, aquela demanda Tem como dele... você fazer uma castração sem tirar do testículo? Sem tirar o testículo? É. Não. Não tem? Tem se você fizer, que é o... Laqueadura. Não, a laqueadura é da fêmea. Mas seria a laqueadura masculina. Assim, Não, é a Isso, vasectomia. Mas é uma Existe cirurgia em muito mais complexa. Gente, é tirar os testículos e acabou. É muito mais Porque eu acho simples. que o cachorro do Gabriel não tirou os testículos, mas ele, tipo, se ele cruzar, ele não tem que tomar outras lojas. Não sei o que é. É ótimo. Eu não sei o Porque que tem ele homem que é fez. machista, que não gosta do animal ficar sem os Meu testículos. pai Não, falou mas que... Ficar com as bolas. Meu pai falou que antigamente lá na fazenda eles prendiam os testículos no portão e cortavam assim com a faca. Ou um machado. É. E depois ainda botava sal. No sítio eles colocavam um elástico de dinheiro em boi. Porque daí Colocava prende a elástico de circulação dinheiro em boi, sanguínea. prendendo a circulação, aí cai. Pra não sangrar. Não, Não, isso é- eu ó, sei que gente. eu acho que eles deixavam lá porque daí apodrecia, aí eles iam lá e cortavam e... Por exemplo, Entendeu? gatinho, quando ele é muito filhote, tem tipo 3 meses, assim, a gente Ai, meu castra. Deus do céu. Não dá nem ponto. A gente pega o negócio, só faz assim, o ductozinho ali que a gente corta, né? Aí a gente só faz isso, ducto deferente, o canal. Só faz assim, ó. Só com a bisturi, você só faz assim, ó. Que eu esqueci o nome que fala agora. Mas assim, só faz assim. Tipo você raspa, raspagem. Você dá uma raspadinha e aí não sangra, porque ele é muito filhote, não dá ponto. Fica só com a aberturazinha, que é minúsculo também, né? É bem pequenininho. O Bud teve que fazer um pontinho, tem a marca aqui assim. Dá pra ver, né? É que fica muito Gente, eu quero beijar você! E o que eu faço pra beijar você? Não, e no dia que ele foi lá, vacinou tudo. Só depois que ela me falou que ele era raivoso. Eu passei a mão nele, não foi? Passei a mão e ela até falou, nossa, como ele não é assim. Aí depois, meu filho, da vacina, que ele olhou pra minha cara e... Foi só falar. Aí me odiou. Falou, não quero mais saber que você me furou. Mas ela, no colo dela, ele não fez nada. Porque ela abraçou ele. É que ela foi vacinar, acho que era no nariz, não era? Intranasal. Aí eu peguei e fiz assim nele, ó. Pelo amor de Deus, não solta ele. Eu tava segurando ele desse jeito, assim, ele tava lá. Lindão. É um lindão, gente. Ele é lindo demais.
safado. Gente, então eu vou embora. Ficou bom? Ficou. Ótimo. Ficou maravilhoso. Vai ajudar muito no nosso trabalho.